Ao longo da história, diversas expedições partiram rumo ao desconhecido, atravessando oceanos congelados, florestas densas e territórios onde nenhum ser humano jamais havia pisado. Eram homens preparados, experientes, movidos pela ambição de descobrir o que existia além dos limites do mundo conhecido, dispostos a enfrentar qualquer perigo. Mas nem todas essas jornadas terminaram como o esperado. Algumas começaram a relatar sinais estranhos, mudanças no ambiente e comportamentos inexplicáveis, como se estivessem se aproximando de algo que não deveria ser encontrado. E a primeira dessas expedições desapareceu completamente no gelo, depois de encontrar algo que ninguém jamais conseguiu explicar. No ano de 1845, a expedição Franklin partiu rumo ao Ártico com um objetivo ambicioso: encontrar a lendária Passagem do Noroeste, uma rota que poderia mudar o comércio mundial. Com 2 navios modernos para a época e uma tripulação experiente, tudo indicava que aquela missão seria histórica. No início, a jornada avançava como planejado, mas à medida que os navios penetravam mais fundo no gelo, o ambiente se tornava cada vez mais hostil. O frio extremo, o silêncio absoluto e o isolamento começavam a transformar a expedição em algo muito mais perigoso do que o esperado. Com o tempo, os navios ficaram completamente presos no gelo. Sem possibilidade de escapar, os tripulantes passaram meses enfrentando escassez de comida, doenças e temperaturas brutais. A situação saiu lentamente do controle. Anos depois, equipes de resgate encontraram apenas vestígios, navios abandonados, corpos espalhados e sinais claros de desespero. Alguns indícios sugeriam comportamentos estranhos, como se algo além do frio tivesse afetado a tripulação. Até hoje, o destino da expedição Franklin permanece um mistério. Mas o mais inquietante é que essa não foi a única jornada a desaparecer dessa forma, porque a próxima expedição entrou na floresta amazônica em busca de uma cidade perdida e nunca mais voltou. Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett partiu para o coração da floresta amazônica com um objetivo obsessivo: encontrar uma antiga civilização perdida que ele chamava de Cidade Z. Convencido de que havia algo escondido nas profundezas da selva, ele reuniu uma pequena equipe e desapareceu em uma das regiões mais inexploradas do planeta. No início, a expedição avançava lentamente pela vegetação densa, enfrentando calor extremo, rios perigosos e territórios desconhecidos. A floresta parecia viva, fechando-se ao redor deles, dificultando cada passo e tornando a navegação cada vez mais incerta. Com o passar dos dias, o contato com o mundo exterior foi se tornando cada vez mais raro, até simplesmente parar. Nenhum sinal de retorno, nenhuma mensagem final, apenas silêncio. Diversas buscas foram organizadas nos anos seguintes, mas nenhuma conseguiu encontrar respostas definitivas. Pelo contrário, algumas dessas equipes também desapareceram, como se a própria floresta escondesse algo que não queria ser descoberto. Até hoje, o destino de Percy Fawcett permanece um mistério. Mas o mais inquietante é que a próxima expedição não desapareceu na selva, e sim em uma montanha, depois de uma noite marcada por acontecimentos inexplicáveis. Em 1959, um grupo de 9 jovens experientes partiu para uma expedição nas montanhas geladas dos Montes Urais, na Rússia. Liderados por Igor Dyatlov, eles planejavam completar uma travessia desafiadora, mas totalmente possível para alpinistas treinados. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O grupo avançava pela neve profunda, enfrentando o frio intenso e registrando a jornada com fotos e anotações. Nada indicava que algo estava prestes a dar errado. Mas durante uma noite, algo aconteceu. Os investigadores descobriram que a barraca do grupo havia sido rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido às pressas, descalços e sem proteção, diretamente para o frio extremo. Os corpos foram encontrados dias depois, espalhados pela montanha. Alguns apresentavam ferimentos inexplicáveis, como fraturas graves sem sinais externos, e outros estavam sem partes do corpo. Não havia sinais claros de luta, nem explicações definitivas. Até hoje, o que aconteceu naquela noite permanece um mistério. Mas o mais inquietante é que a próxima expedição desapareceu perto do ponto mais alto do planeta, como se algo estivesse esperando no topo do mundo. Em 1924, o alpinista britânico George Mallory partiu para uma das missões mais perigosas da época, alcançar o topo do Monte Everest, algo que ainda não havia sido oficialmente conquistado. Determinado, ele e seu parceiro avançaram rumo ao ponto mais alto do planeta, enfrentando condições extremas.
Nos últimos registros visuais, Mallory foi visto subindo pela montanha, desaparecendo lentamente entre as nuvens. A partir desse momento, ninguém nunca mais o viu com vida. O mistério começou ali. Ele teria conseguido chegar ao topo antes de desaparecer? Ou algo aconteceu durante a subida, algo que o impediu de retornar? Décadas depois, seu corpo foi encontrado na montanha, congelado pelo tempo. Mas o que intriga os investigadores até hoje é que alguns itens importantes não estavam com ele, levantando dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Até hoje, ninguém sabe ao certo se George Mallory conquistou o Everest, ou se encontrou algo inesperado no caminho. Mas o mais inquietante é que a próxima expedição não desapareceu em montanhas ou florestas, e sim sem deixar absolutamente nenhum rastro. Em 1785, a expedição La Pérouse partiu da França com uma missão grandiosa: explorar territórios desconhecidos e expandir o conhecimento do mundo. Com 2 navios e uma tripulação altamente qualificada, eles viajaram por oceanos distantes, registrando descobertas importantes ao longo do caminho. Durante anos, tudo parecia correr bem. A expedição enviava relatórios detalhados e mapas precisos, mostrando seu progresso por regiões pouco exploradas. Mas, de repente, as comunicações simplesmente pararam. Nenhuma mensagem final, nenhum sinal de emergência, apenas silêncio absoluto. Navios de busca foram enviados, mas não encontraram nada além de pequenos destroços em ilhas remotas, levantando mais perguntas do que respostas. O que poderia ter acontecido com uma expedição tão bem preparada? Até hoje, o desaparecimento da expedição La Pérouse permanece cercado de mistério. E o mais inquietante é que todos esses casos parecem ter algo em comum, como se, em algum momento, cada uma dessas expedições tivesse encontrado algo que nunca deveria ter sido descoberto. Ao longo da história, a humanidade sempre foi movida pela curiosidade, pela necessidade de explorar o desconhecido e ultrapassar limites que pareciam impossíveis. Foi essa mesma vontade que levou todas essas expedições até alguns dos lugares mais extremos e inexplorados do planeta. Mas nem todas essas jornadas voltaram com respostas. Algumas desapareceram sem deixar rastros claros, deixando para trás apenas fragmentos, registros incompletos e cenas que até hoje desafiam qualquer explicação lógica. Histórias interrompidas no meio do caminho, como se algo tivesse acontecido de forma repentina e inexplicável. O que torna tudo ainda mais inquietante é que muitos desses casos apresentam padrões semelhantes, como se, em algum momento, essas expedições tivessem cruzado um limite invisível e encontrado algo que não deveria ser descoberto. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja o que aconteceu com elas, mas sim quantas outras ainda vão seguir exatamente o mesmo caminho, tentando descobrir algo que talvez nunca devesse ser encontrado. Se você gosta de mistérios como esse, se inscreve no canal porque ainda existem histórias que quase ninguém conhece.